próxima semana a gente já vai ter a lista. Quem são esses 30% de cada ano série? Quem divulga pra gente são eles, não é a escola que faz essa seleção. E sim, quem faz a seleção é a SEDUC. E eles entendem os critérios de desempate, eles fazem tudo lá e mandam somente os nomes pra gente, tá? Então, os 30% dos estudantes classificados serão, então, convocados para a segunda fase da UMASP. Recomendamos que todas as escolas divulguem a lista por meio de um mural e a partir de outras ferramentas de comunicação que julgarem eficientes. Então, a partir do momento que eu divulgar para vocês essa listagem aí de quais são os alunos por ano série que passaram para a segunda fase, eles pedem para você estar fazendo essa lista impressa no mural ou publicando nas redes sociais, tá? Para que todos os alunos saibam quem são aqueles que se destacaram na prova paulista na disciplina de matemática e foram para a segunda fase da UMASP. Aí ele coloca aqui, recomendamos que a UMASP, lembramos, quer dizer, que a UMASP está no calendário e é uma ação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para atingirmos o grande objetivo de criar estudantes que sejam referências de sucesso na própria escola e em todas as regiões do estado. É imprescindível que todas as escolas dos anos finais em ensino médio participem. Então, como a gente já tem essa boa participação na prova paulista, agora a gente precisa, né, criar essa cultura da participação na UMASP que vai vir para ficar, tá? E depois dessa listagem, insistir, né, conversar com eles para que eles façam bem feitinha essa segunda fase, contar para eles que a próxima fase é nível estadual, eles vão ser premiados após essa segunda fase, então todo um trabalho de conscientização, tá? As escolas da rede estadual devem aplicar as avaliações para os estudantes seguindo a seguinte proposição de datas e horários. Na reunião com diretores, eu disse para vocês que não haveria flexibilidade. Ainda não houve, não tem uma segunda data para a prova. Mas eles deixaram um pouquinho mais flexível o horário, tá? Nível 1. Quem são alunos de nível 1 que vão fazer a prova no dia 6 de maio? Então, o dia 6 é somente para alunos do nível 1. A gente tem disponível 2 blocos de horário para aplicação dos alunos que passaram para a segunda fase do 6º e do 7º, tá? E é a mesma prova, tá? Do 6º e do 7º, a prova é igual. Então, vocês podem, por exemplo, chamar os alunos, se tiver um espaço, até para sentarem juntos, misturando o 6º com o 7º, que não tem problema, todos estão no mesmo nível, tá? O nível 2 é o 8º com o 9º ano e vão fazer a prova só no dia 7. A prova do nível 2 não abre no 6, tá? Cada nível na sua data. E as provas do nível 3, que é para o ensino médio, elas vão abrir no dia 9 de maio. A flexibilidade, eles comentaram que eles façam o teste antes de levarem os alunos, tá? No documento fala entre 8 e 8 e meia, mas eles estão estudando e só não colocaram isso em papel, mas acredito que às 7 da manhã essa prova já esteja aberta, tá? Então, façam o teste antes de levar os estudantes para fazer a prova, mas eu acredito, né, que a gente insistiu bastante nessa flexibilidade de horários e a gente entende que eles vão conseguir, sim, abrir às 7 da manhã. Aí aqui no documento fala, né, que os alunos precisam logar entre 8 e 8 e meia e que isso é a indicação, tá? Mas a prova fica aberta até ao meio-dia e meio. Então, se um aluno, que foi, acho que a reclamação maior dos 2 grupos, mas entre 8 e 8 e meia, às vezes o aluno esquece o login, e aí aquele monte de gente pedindo ajuda e não conseguindo logar. A prova é pelo centro de mídias, apesar deles já terem o hábito por conta da prova paulista e das plataformas, a gente sabe que alunos, principalmente do 6º ano, encontram bastante dificuldade. Então, a prova vai ficar aberta até meio-dia e meio. Então, se o aluno conseguiu abrir, entrar lá na prova lá só 9 horas, ele vai conseguir, né, entrar nessa prova, mas a meio-dia e meio não tem jeito. Meio-dia e meio encerra, fecha a tela deles, eles não conseguem terminar a prova. Então, vocês precisam se organizar para esse horário da manhã somente, tá? Ai, mas olha, eu tenho, por exemplo, o nível 1 é 6º e 7º ano. Então, eu posso usar tanto o horário da manhã quanto o horário da prova.
Lembrando que são o horário da manhã quanto o horário da tarde. Lembrando que serão provas diferentes. Não dá para o aluno começar a prova de manhã e terminar à tarde. Isso não vai acontecer. Não fica salvo, tá? Um grupo de manhã e um grupo à tarde do nível 1. Do nível 2, um grupo de manhã, um grupo à tarde. Do nível 3, mas a minha turma lá do ensino médio não está de manhã, né? Porque se é PI de 7 horas, por exemplo, o aluno não vai de manhã, não tem problema. Ele vai poder usar o horário do turno da tarde e o do turno da noite. PEIs de 9 que tem ensino médio, usa o bloco da manhã e usa o bloco da tarde, tá? Insistam para que eles não façam em casa, tá? Vai ter uma chamada lá no diário de classe e vai ser contabilizado as provas somente de quem fez no horário da escola, conforme a lista de chamada, tá? E aí, então, a parte da tarde, das 2 às 2h30, é o horário que eles indicam que vocês entrem, mas pode fazer o teste lá para 1 da tarde, que eu acredito que já vai estar conseguindo fazer o login, tá? Mas façam o teste antes de levar os estudantes. E às 6h30 encerra. Então, vocês têm que se organizar para que eles terminem antes desse horário. No noturno, né? No período do noturno. 7h30 até as 8 é o horário indicado para que eles acessem, né? E façam o login. E às 11 horas encerra, fecha a prova e não tem como continuar, tá? Então, não consigo deixar a prova de um dia para o outro, salvar rascunho e terminar em outro horário ou terminar um outro dia. Eu tenho que começar e terminar assim que eu entrar. Aí, por exemplo, o aluno logou 8h20 e aí caiu a internet. Ele consegue voltar? Consegue, porque não deu meio-dia e meio ainda, tá? Ele consegue voltar na prova dele. Se ele não tiver salvo em rascunho, ele perde tudo e tem que começar novamente. Então, eu vou falar isso aqui mais para frente, que eu pontuei, mas é bom a orientação de falar para os alunos que eles fiquem salvando em rascunho, mesmo não saindo ali do espaço onde ele está fazendo a prova, mas sempre salvar em rascunho, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer, uma internet cair, a luz, não sei, né, energia, algo do gênero. É bom sempre, né, se precaver e salvar em rascunho. Algumas observações importantes. As avaliações deverão ocorrer obrigatoriamente na escola, por isso criamos um diário de classe digital das Olimpíadas a fim de comprovar a presença do estudante. A prova será realizada no centro de mídias. Isso era uma dúvida que a gente tinha na reunião que a gente fez com diretores, né? E agora se concretizou, vai ser mesmo no centro de mídias. Os estudantes classificados para a segunda fase deverão ser enturmados. Eu coloquei 2 vezes ali pelo trio gestor. Deverão ser enturmados, né, pelo trio gestor. É quem tem a senha para poder fazer essa enturmação, tá? Coordenador, vice ou diretor. E vai abrir um campo. Eu vou mandar um tutorial para vocês. Eu não mandei ainda porque eu não tenho acesso ainda a como se faz essa enturmação. Mas eles disseram que vai abrir um campo lá no diário de classe. Olimpíadas de Matemática, vai abrir a turma toda e vocês vão selecionar aqueles que passaram para a segunda fase. Mas Dani, quem é que passou para a segunda fase? Eu vou mandar uma lista para vocês saberão quem foram aqueles que passaram para a segunda fase. E quando que vai abrir para fazer essa informação? Na semana que vem, dia 25 de abril, e vai fechar no dia 2 de maio. Então, vocês terão, né, esse tempo do 25 de abril ou 2 de maio para poder entrar e colocar quais são os alunos que passaram para a segunda fase, né? Deixar eles enturmados lá no diário de classe. Professores e demais servidores do próprio quadro escolar acompanharão a aplicação da Olimpíada e serão os nossos fiscais. Então, eu tinha dito já na reunião presencial que eu preciso que vocês coloquem, né? Se organizem. Que professor que está em horário de estudo, se eu vou ter um Proatec, tem escolas que estão se organizando para colocar um agente de organização. Então, é a organização de vocês, né? Vocês têm liberdade para poder estar escolhendo quem é o fiscal, mas tem que ser alguém da escola, não vai ser alguém de fora, tá? Aí, os fiscais, eles farão a frequência dos estudantes. Entendo que foi uma dúvida que foi colocada na última reunião, que quando vocês forem enturmar os estudantes, vocês vão poder apontar quem é o fiscal. E o fiscal vai abrir a frequência para ele também. Então, por exemplo, eu escolhi a professora Maria.
Então, no perfil da Maria vai abrir no diário de classe a turma, né, das Olimpíadas, e ela consegue fazer a frequência dela, né, como ela é fiscal, ela consegue fazer a frequência dos estudantes. Entendo que vai acontecer isso. Em certo momento eles colocam que só o trio gestor, e aí aqui eles falam que é o fiscal que faz a frequência. Então eu não sei como que vai abrir, se vai abrir para o professor que vocês apontarem ou somente para o trio gestor, tá? Mas o que vocês podem fazer é, faz a chamada com o fiscal ali no papel mesmo e entrega o papel para o coordenador repassar quais são os alunos presentes, né, da segunda fase, tá? Para o fiscal de prova, o que ele precisa fazer, né? Ele vai precisar chegar e, antes de iniciar a prova, computar a frequência dos estudantes, recolher os dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets pessoais, fones de ouvido, relógio, entre outros. Não é permitido qualquer pesquisa durante a realização, então é necessário falar com eles sobre isso, né? Então, fazer essa orientação. Os fiscais, eles devem ficar no fundo da sala observando os estudantes. A gente entende que o fiscal lá na porta da sala, com todos os computadores abertos, não é suficiente. Ele precisa dar uma volta na sala, conseguir enxergar a tela dos estudantes para orientar se eles abrirem uma tela de pesquisa, tá? Ai, mas é impossível fiscalizar tudo. Eu concordo com vocês que é complicado, mas a gente precisa tentar e orientar, né? Caso algum imprevisto, né, durante a aplicação da avaliação, como queda de energia ou de internet, por exemplo, o fiscal pode aumentar o tempo de prova. O que isso significa? Que o aluno, a orientação é que o aluno fique 1h20 a 1h30 fazendo a prova, né? Dentro daquele espaço das 7, que a gente acredita que de manhã, por exemplo, vai abrir às 7 e finalizar meio-dia e meio, né? Dentro daquele período, caiu a internet, o aluno pode voltar e você começa a contar o tempo de prova mais uma vez. Porque se vocês pensarem em tempo de prova, se vai fechar só meio-dia e meio, eu consigo fazer 2 blocos, né, 2 grupos de alunos fazendo a prova. Mas aí, se caiu a internet, teve uma queda de energia e logo voltou, eu, fiscal, posso aumentar. Ah, mas vai desligar a prova do aluno? Não, só vai desligar meio-dia e meio, né? Tá? Então, assim, como fiscal, ter solicitar que os alunos façam a prova em 1h20. Se tiver queda de energia, aumentar essa 1h20 aí para 1h40, 1h50, conforme a quantidade de tempo que ficou sem energia. Se vocês perderem o período todo, tenta entrar no período seguinte. Eu não sei se vocês vão conseguir, mas me chamem. Olha, caiu a internet a manhã inteira e voltou agora à tarde, mas o aluno não está conseguindo conectar. Me chama, eu entro em contato com a SEDUC para poder liberar para a escola de vocês, porque aconteceu esse imprevisto, tá? Mas, de maneira geral, o aluno começa de manhã, ele tem que terminar de manhã. Ele não pode começar a prova de manhã e só terminar no turno da tarde, tá bom? É responsabilidade dos fiscais orientar os estudantes a salvar rascunho durante a realização da prova, para evitar perda de danos, né? Isso eu falei lá no comecinho. Bom, se o aluno está fazendo a prova e ele está salvando rascunho, se houve uma queda de energia, durou 10 minutos, quando ele voltar, ele vai continuar da onde ele parou, se ele tiver salvado o rascunho. Agora, se ele não salva o rascunho, ele pode perder tudo e aquilo desanima, né? Porque são cálculos e cálculos que ele deve ter feito, se esforçado para poder fazer essa prova, e ele não salvou o rascunho, ele perdeu o que ele fez, tá? E é de responsabilidade dos fiscais de prova conferir se o estudante clicou devidamente em finalizar a prova. Isso acontece bastante, por exemplo, na prova paulista, né? O aluno não clica lá em concluir, e aí aquela prova fica pendente. Na Olimpíada de Matemática vai ser a mesma coisa. O aluno vai precisar clicar em finalizar a prova quando ele terminar, para ele concluir, né, a prova, né, que ele estava realizando, tá bom? De tudo que a gente conversou, né, dessa primeira fase, dessa segunda fase, o próximo passo, né, dessa segunda fase, depois que a gente souber quais são os alunos que foram premiados, os melhores dessa segunda fase, aí a gente vai ter o evento,
né? Eu vou passar para vocês a data do evento, mas eu já troquei, tá? Ficou para sábados letivos, não vai ter sextas-feiras. Eu não consigo lembrar, eu anotei no meu caderno, mas não está aqui essa anotação. Serão 2 sábados, manhã e tarde. Então, serão 4 eventos diferentes. E assim que a gente ter em mãos quais são os melhores, né, dessa segunda fase, medalhistas de ouro, prata e bronze, eu vou divulgar também 10 dias após a segunda fase e a gente vai começar a organização do evento. Por hoje, além de passar, né, como que vai acontecer essa segunda fase, eu já vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas caso tenha dúvidas. Eu preciso para o evento de apresentações culturais. Então, eu já tive o SUD, que vai colocar para a gente o coral, né? Então, das 4 apresentações na diretoria de ensino de Piracicaba, nós já temos uma, então ainda faltam 3 eventos para ter alguma apresentação. E aí vocês podem trabalhar, né? Conversar com o vice-diretor e trabalhar aí com os clubes juvenis, o que eles podem vir estar apresentando, né? Nesses dias, nesses eventos. E eu preciso também de alunos gremistas que falam bem, que não têm vergonha, para eles poderem ser os apresentadores desses eventos. Então, um dos eventos eu já tenho um aluno gremista do SUD também. A coordenadora já passou para mim o nome do aluno, o Davi, que vai ser o apresentador de um dos eventos, e o coral. Então, eu preciso de mais três apresentações culturais e mais 3 alunos bons que vocês acham que se comunicam bem para poder ser os apresentadores desses eventos, né? Eu falo de não ter vergonha porque é um evento grande, né? Então, por exemplo, no sábado de manhã, a gente conta mais ou menos com 350 alunos, estudantes que serão premiados, e se eles podem levar a família, então a gente imagina que nesse sábado aí de manhã vai ter 900, 1.000 pessoas aí ao todo no ginásio. E aí a gente definiu também o espaço. Piracicaba, os 4 eventos serão no ginásio. A gente não conseguiu ali aquele do 15, tem um outro nome, professores de educação física me odeiam quando eu falo ginásio do 15, tem um outro nome chique lá, que agora, né, não sei dizer. Mas ele está em reforma, né? E o ginásio do Sônia, do Vila Sônia, que é um ginásio muito bom, tem as arquibancadas, ele que provavelmente vai sediar os 2 sábados, os 4 eventos de Piracicaba. Aí, São Pedro, Águas de São Pedro e Charqueada terão um evento lá, local, né, em São Pedro. Está sendo organizado pelo JAP, em parceria aqui com a diretoria de ensino, e vai ter um outro evento lá para as escolas de Santa Maria da Serra, todas em locais que, né, a gente optou por não fazer em escola para poder ter receber esse número maior de pessoas de uma forma confortável, né, com um banheiro acessível, um espaço para os pais poderem sentar, que será nas arquibancadas, né? Então os alunos serão acomodados na quadra, em cadeiras, a mesa solene, e os pais ficarão nas arquibancadas, né? E serão esses 2 sábados aí que eu vou passar a data para vocês. Eu só estou esperando um ok do ginásio, para eu poder estar passando para vocês, com certeza, data, horário e local, né? Mas provavelmente vai ser nesse ginásio aí do Sônia. Sobre essa segunda fase, sobre essa aplicação, ficou alguma dúvida? Vocês entenderam como vai ser essa aplicação, a organização? Cada dia eu tenho um nível, né? O nível 1, sexto e sétimo, nível 2, o oitavo e o nono, e o nível 3, os alunos do ensino médio, cada horário que tem que fazer. Isso ficou claro para vocês? O horário, com licença, Dani, é a Cláudia do Pedro Trem. O horário para Pedro 9 horas é aquele horário de manhã, né? Entre 8 e 8 e meia até meia e meia, né? Por enquanto seria esse horário, né? Você tem o que aí? Ensino fundamental e médio? Temos os dois, Você pode usar e dividir os seus alunos em 2 blocos, o da manhã e o da tarde. Só o da noite que você não vai conseguir, porque eles não estarão na escola nesse momento, né?
Mas você pode utilizar o horário da tarde, sim. Vai ser muito complicado você fazer todo mundo de manhã, né? Vai ser uma correria grande. Então, divide em 2 grupos, né? E aí faz manhã e tarde. A gente tem essa escola pequena. Ah, Mas sim. se precisar, eu faço à tarde, então, né? Então pode. Isso, você pode dar prioridade para amanhã, porque assim, a gente não sabe É, se a internet está funcionando, aproveita e tenta fazer é o máximo verdade. que dá, né? É, Mas é bom nunca contar com o último horário ou o último dia, né? é. Então, faz de manhã, daí acontecer alguma coisa, você Aí pode faz à ter, tarde. né, a tranquilidade de fazer à tarde. Tá bom. Obrigada, viu? Nada. E os demais, gente? Ficou alguma dúvida? Daniela, não sei se você consegue me ouvir. Consigo. Teria como não ser concomitante a formação da OT junto com o dia dessa segunda fase, como acho que a Marli comentou no chat? Vai ser. Hora que eu marquei, que eu me liguei, o dia 7, né? Não, o dia 6 também. O 9 também, né? Ainda pensei, como que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo, dando Sim. suporte para vocês, caso tenha algum problema, e estando em OT. É que quando eu me liguei, eu já tinha enviado para a FUMEP o pedido das datas. E se fosse só a Edna, eu ficava num espaço, a Edna no outro, mas eu também pensei nos professores, vocês terão que substituir, né? Aí, se tiver como remanejar datas, remanejar você consegue, né? Se eu conseguir fazer uma organização interna aqui. Na sua organização interna eu consigo. É o de Tá. menos. Manda para mim, a gente vai Tá. trocando a ordem dos professores, não tem problema Isso. algum. Então tá Aliás, bom. para todos vocês, Tá. aquela lista é uma lista prévia. Precisou remanejar, não tem problema algum. Manda para mim que eu vou tentar remanejar. É que assim, quando a gente faz o pedido de datas, e eu precisava ser o mais rápido possível essa OT, por conta de muitas escolas estarem com dificuldade, e a gente não está tendo perna para ir em todas as escolas. Todo dia eu visito escola, mas são 68, é muita coisa. Né? Tem escolas que, por exemplo, eu estou indo só no ATPCA. A maior parte dos ATPCAs de matemática é de quinta. Eu não tenho perna para atender as 68 escolas em um mês. Não tem como. Não é que eu não tenho perna, não tenho tempo suficiente, não dá, né? Então, eu vou tentar até mudar o dia da OT. Em tese, a gente continua com essas datas, Sim. né? Eu coloco para vocês se eu não conseguir, tá? A hora que eu mandei para a FUMEP, eu me toquei que estava coincidindo. Tá ok, eu agradeço. Muito obrigado, viu? Nada. Gente, isso foi tranquilo. A primeira fase é prova paulista, né? Não tinha o que fazer. Então fica combinado que até a semana que vem, eu acredito que no mais tardar na segunda-feira eu já consiga estar enviando a lista para vocês de quem são os alunos da segunda fase. Araceli, você precisa falar? Você quer falar? Quer tirar alguma dúvida? Não. Então, ficamos combinados que eu acredito que até segunda-feira, no mais. Eles falaram segunda, né? Vamos confiar que segunda-feira saem as listas. Eu repasso para vocês a lista de quem são os alunos da segunda fase e preciso, né, que vocês façam essa enturmação. Eu vou ir lembrando nos grupos, a enturmação está acontecendo, vocês precisam fazer, tá bom? E nas datas da segunda fase, a gente vai conversando pelos grupos e eu acredito que vai ser tranquilo, porque não são tantos alunos assim para fazer a prova, né? Então, eu acho que vai ser um processo tranquilo para todos. E após a segunda fase, eu volto a chamar vocês para a gente poder conversar sobre o evento. Então, qual escola vai estar no evento da manhã de um sábado, na tarde do outro sábado. Então, toda essa organização a gente volta a conversar num momento depois dessa segunda fase, para poder ajustar como que vai acontecer esses eventos, tá? E eu preciso, então, mais uma vez, que vocês me passem alunos para fazer essa apresentação, né? É um momento aí dos clubes juvenis e as apresentações culturais e apresentar o evento os alunos gremistas, tá? Então é o momento desse povo aí que está trabalhando nesses clubes há muito tempo, deles poderem estar mostrando o trabalho deles, tá bom?
eu conto com vocês e me chamem, então, para poder fazer essa indicação pelo WhatsApp. Tá bom? Gente, se não ficou alguma dúvida, por mim, se encerra aqui. Era uma reunião mais para poder esclarecer essa fase e eu vou postar o documento para vocês em rede ainda hoje, tá bom? Por acaso, se tiver alguém do Dionete ainda aqui e da escola Dário Brasil, se puder ficar, para a gente bater um papo, porque vocês não participaram da primeira reunião, então eu queria conversar com vocês. E os demais, não havendo dúvidas, né, encerramos aqui a reunião. Por enquanto está tudo certo. Se tiver dúvida, aí a gente entra em contato com você, né? Eu entro em contato com você, tá? E quem que tá falando? A Cláudia, do Pedro Crem. Ah, sim. Ah, tá bom. Isso, me manda mensagem. Qualquer dúvida, Tá. tá bom? Obrigada, viu, Dani? Nada.